Glórias a Deus, amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Eita glória, que manhã maravilhosa, que povo caloroso, satisfação em poder estar de volta a esta casa, a esta igreja e a essa geografia profética. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queridos, por gentileza, você que tem Bíblia, queira tomar limões agora, por favor. Localize na sua Bíblia, livro que escreveu o profeta Jeremias, capítulo de número 18, por gentileza. Jeremias 18. Enquanto você localiza o texto, que barulho bom de crente folheando Bíblia, que coisa maravilhosa. Enquanto você localiza o texto, eu quero magnificar ao Senhor nosso Deus por mais esta oportunidade de poder estar servindo de instrumento para a igreja do Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui na qualidade de garçom, na qualidade de servo, para cooperar com a sua bênção nessa manhã. Aleluia. Louvar a Deus por essa obra abençoada e abençoadora. O desejo do meu coração é que Deus abasteça, forneça e enriqueça. Satisfação, prazer pela vida do nosso sacerdote, pastor Valtier. Lindo. O Senhor no mínimo vai chegar até os 110. Quero ter essa saúde, mano. Deus lhe abençoe, lhe prospere e desate toda sorte de bênção sobre sua casa, sua vida e sua família. Sua namorada está por aí? Ah, maravilha. Inclusive meu filho está lá. Um abração para ela, viu? Pastor André, esse moreno, bonito, carismático, que dispensa apresentações, né, gente? Eu imagino que se for solicitado, alguém seria capaz até de se sacrificar por esses pastores que estão aqui. Parabéns, pastor André, pela sutileza, cordialidade, a administração que você tem realizado. Parabéns. Você gosta de pessoas, a gente vê no seu rosto. Ele gosta de pessoas, pastor Valtier, e eu acho que as pessoas gostam dele também, porque olha isso aqui. Claro, né, gente, estamos aqui por Cristo, mas se quem está aqui representando Ele não for bom, é complicado a gente vir domingo de manhã, né? Vamos combinar. Mas Deus seja louvado pela sua vida, pastor André. Estou muito bem acompanhado da minha esposa, pastora Anne Kelly. Uma das, eu digo que é mas para não ser prepotente, pastor Valtier, é uma das melhores pregadoras do nosso estado do Amazonas. Uma excelente expositora da palavra de Deus. É uma mulher que teve que enfrentar o câncer e venceu. Tem uma história fantástica para dividir e acrescenta muito a nossa geração de mulheres. Enquanto eu ministro 5, 6, 10 vezes no mês, ela ministra 30 vezes no mês no nosso Amazonas. E está aqui comigo. O Azaf já está lá também no culto infantil, não é isso, pastor? Maravilha. Eu estou acompanhado do meu pastor, que é o homem que depois de Deus cuida de mim quando eu estou em São Paulo, que é o pastor Francisco Campelo. Eu acho que ele já veio aqui com o pastor Raul Mesquita. É o que cuida de nós quando a gente está aqui. Depois de Deus, é o que cuida de nós. Pega no aeroporto, leva, traz aquela coisa. Muito obrigado, pastorzão. Deus te abençoe em nome de Jesus.
Amém? Vamos ao que interessa, irmão. Vamos ao que interessa. Jeremias capítulo 18, versículo 1 diz assim, ó: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, porém tornou a fazer dele um novo vaso, conforme pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a tão esperada palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Aleluia. Olhe para o colega, parceiro que está ao seu lado, estenda a mão na direção dele e diga: a paz do Senhor Jesus. Olhe para o outro companheiro e diga: a paz do Senhor Jesus. Olhe para ele mais uma vez e diga para ele o seguinte: você sabia que sorrindo você fica mais bonito? Vê se ele sorriu para você aí. Agora libere uma palavra profética sobre a vida dele. Diga para ele: se o construtor for Deus, não fale, mas não fale que nem profeta. Se o construtor for Deus, não se preocupe com a construção. Oh glória! Já começo a sentir cheiro de avivamento nessa manhã. É sobre essa palavra que eu quero pregar nessa manhã. Se o construtor for Deus, não se preocupe com a... Podei-vos assentar em nome de Jesus. Aleluia. Tem uma música por aí, não tem? Aumenta só um pouquinho, por favor. Aleluias. Nem sempre as construções vão estar sempre em progresso. Nem sempre as construções vão estar em ritmo favorável. Dependendo do momento, da condição, tem construção que perde o ritmo. Às vezes tem construção que para voltar a prosperar precisa desconstruir algumas coisas. Mas nessa manhã eu quero lhes declarar o porquê que Cristo sempre nos orienta, seja na bonança ou seja na prova, confiar no Senhor. Jesus vai dizer o seguinte: não andeis ansiosos com que haveis de comer, com que haveis de vestir, porque o Senhor tem cuidado de vós.
Em outras palavras, Jesus está querendo nos transmitir: se Deus é o vosso construtor, não se preocupem com a construção. Esse comentário que eu vos falo configura muito bem o que encontramos nesse texto, porque o profeta Jeremias, pastor André, ele começa discorrendo acerca de uma experiência, a experiência que para ele já era natural, já era comum, apesar de ser algo sobrenatural, para ele já era comum. E é isso que eu quero profetizar em primeiro lugar na nossa vida: que o sobrenatural passe a ser o novo natural da igreja. Então o sobrenatural já havia chegado ao nível de natural para Jeremias, não no sentido de banal, mas no sentido de acontecer constantemente, no sentido de acontecer de forma rotineira e corriqueira. E aí ele começa a descrever: veio a minha palavra do Senhor. Que palavra aqui no original é voz. Veio a Jeremias a voz do Senhor dizendo: se tem uma coisa que nunca será comum, é a voz de Deus. Porque a voz de Deus, quando brada, alguns arrepiam, outros estremecem, outros choram e outros caem prostrados. E tudo na nossa vida, existência, começa quando Deus fala. Tudo que nós conhecemos hoje, tudo que nós criamos hoje, que só criamos a partir daquilo que pela palavra já fora gerado. E então Jeremias descreve: veio a mim a voz do Senhor. E toda vez que nós percebemos que a voz do Senhor está vindo em nossa direção, toda vez que nós percebemos que a voz de Deus está no ambiente, a gente logo espera a revelação. A gente logo espera uma palavra profética, porque essa é a expectativa que o homem cria quando percebe que Deus vai falar. E eu imagino Jeremias como homem já criando essa expectativa, ao perceber que a voz de Deus estava no ambiente, de que Deus fosse falar, de que Deus fosse uma palavra liberar e um mistério revelar. Mas diz o texto: veio a mim a voz do Senhor dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Enquanto o profeta criava expectativa de uma revelação receber, Deus veio para lhe dizer: levanta-te e desce à casa do oleiro. Não propriamente dizendo Deus está falando, mas Deus está direcionando. Talvez ao perceber que Deus ia bradar, Deus fosse alguma palavra revelar ao profeta Jeremias. Mas a princípio, no capítulo 18, Deus não se manifesta com a intenção de revelar, mas com a intenção de direcionar. E na medida que Deus direciona, Ele também libera uma motivação.
levanta-te, que quer dizer disponibiliza-te, e desce à casa do oleiro. Essa é a direção, a olaria é a direção, a motivação. Lá te farei ouvir as minhas palavras. Na sequência que Deus dá uma direção, Ele libera uma motivação. E a motivação que Deus dá para Jeremias é: lá te farei ouvir as minhas palavras. Eu preciso lhes dizer que a olaria nesse mundo antigo, no Antigo Testamento, a olaria não era um ambiente agradável. A olaria não era um ambiente infiltrado em meio à sociedade. A olaria era um ambiente desagradável, era um ambiente um tanto sujo e era um ambiente um tanto afastado da sociedade. Era geralmente às margens de um córrego ou de um ribeiro, para facilitar a extração da argila, para facilitar a extração, a coleta do barro. Mas nesse momento em que Deus está dizendo para Jeremias: vai para esse endereço, vai para essa localização, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Quando Deus diz nesse endereço, nessa localização, nesse prédio, tu vais ouvir as minhas palavras, é Deus dizendo: esse ambiente comum vai virar uma geografia profética, esse ambiente natural vai virar um ambiente espiritual. Essa geografia, um tanto desagradável por ser olaria, vai virar ambiente profético. E eu quero nessa manhã já começar a lhes dizer que o ambiente só é comum enquanto Deus não está nele. O ambiente só é um ambiente natural enquanto Deus não se manifesta nele. Me prova, te provo, porque estava Moisés apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro, e subiu ao monte Horebe, o monte de Deus, e de repente a sarça pega fogo. Virarei e verei esta tão magnífica visão. Mas ao se aproximar Moisés, bradou Deus no meio da sarça, dizendo: não te achegues para cá, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Tira a sandália de teus pés. Em que momento que o Horebe ficou um lugar santo? Quando a sarça pegou fogo? É claro que não, porque era natural sarça pegar fogo em pleno deserto. Mas o ambiente ficou santo quando Deus começou a bradar nele. E é isso que Deus está transmitindo a Jeremias: vai à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas. Deus está direcionando a Jeremias a um ambiente profético. A um ambiente profético. E lá te farei ouvir as minhas palavras. É uma direção seguida de uma promessa. Lá te farei ouvir. É como se Deus estivesse dizendo para Jeremias: pastor André, vai nesse endereço, que nesse endereço eu vou liberar algo sobre a tua vida.
Vai para essa localização, porque nessa localização eu vou liberar uma revelação. Eu vou traduzir e falar mais claro para você entender. Ô Jeremias, assume essa posição, porque eu vou liberar algo sobre a tua vida. É um culto onde você vai receber. Mas observe, para Jeremias se conectar com aquilo que Deus tem, ele precisaria assumir a posição que Deus quer. Vou repetir, é Deus dizendo: ô Jeremias, eu já tenho algo para te entregar, mas para você receber, você primeiro terá de se posicionar dentro do meu ambiente profético, porque para se conectar com aquilo que eu tenho, vai ter que se posicionar aonde eu quero. Eu não sei se você já está compreendendo, mas na qualidade de profeta eu venho dizer: Deus já tem algo pronto para liberar, mas para ele liberar vai ter que primeiro se posicionar. Para se conectar vai ter que se mobilizar. Faze-te a casa do oleiro e lá te farei ouvir. Nem todo lugar que Deus vai te mandar é para falar. Lá te farei ouvir as minhas palavras. Vai para essa posição que você vai receber, Jeremias. Quem? Ouvindo de Deus, que você vai receber, você vai faltar o culto? Ninguém, irmão. E é essa motivação que Deus está dando para Jeremias. E diz o versículo de número 3: e eu desci à casa do oleiro. Eu assumi a posição que Deus deu. Eu me desloquei para a geografia profética. E eu desci à casa do oleiro. E quando lá cheguei, eis que ele estava entregue à sua obra. Na minha tradução vai dizer: e eis que ele já estava fazendo a sua obra. Na King James vai dizer: e eis que ele estava desenvolvendo um trabalho. Eu não sei se vocês notaram, mas a geografia para a qual Deus direcionou Jeremias não foi uma geografia qualquer, foi uma geografia aonde o oleiro já estava desenvolvendo algo. A geografia para onde Deus direciona Jeremias onde já estava sendo trabalhada uma construção, porque a direção que Deus me dá é uma direção onde Ele já está desenvolvendo coisas. Porque a direção que Deus me dá é a direção onde Ele já está talhando algumas coisas. E quando lá cheguei, eis que o oleiro já estava desenvolvendo uma obra. Eis que o oleiro já estava com a mão na massa, porque na medida que ele me envia, ele já começa a trabalhar. Porque na medida que ele me direciona, ele já começa a erguer. Na medida que ele mexe na minha acomodação, me dando uma direção, ele já começa a talhar alguma coisa nova. Eu preciso lhes transmitir nessa manhã essa palavra profética. Não tenha medo da direção, porque na direção Deus já tem uma nova construção. Deus já tem uma nova Deus não está mandando Jeremias para um ambiente parado. Deus está mandando Jeremias para um ambiente que é ambiente de realização de coisa nova.
Bate no ombro do colega, do companheiro que está ao seu lado. Bate no ombro dele. Bate no ombro dele e diga para ele: não tenha medo de descer. Não fala, não, bate no ombro dele e diga: não tenha medo de descer. Porque na medida que você desce, a olaria começa a funcionar. A olaria começa a funcionar. Eu vou ficar aqui até você levantar a mão e tomar posse. Na medida que você desce, a olaria começa. E quando lá cheguei, eis que ele fazia a sua obra. Observe que a olaria é do oleiro e a obra também é dele. Porque o ambiente tem uma autoridade, o oleiro, e o dono da obra também é o oleiro. E o que Jeremias tem nesse lugar? Uma promessa, uma direção divina. Porque tem gente que só porque tem uma promessa já se sente o dono do lugar. Só que o dono do lugar é o oleiro. E quem conduz as coisas nessa geografia não é quem tem uma promessa, é quem tem o governo do lugar, o oleiro. E quando lá cheguei, eu já conseguia perceber fumaça subindo pela chaminé. Eu já conseguia ouvir o barulho das rodas de madeira girando. Eu já conseguia perceber cinzas, tirnas subindo pela lareira. E eu já conseguia perceber que a fornalha já estava aquecida. O ambiente já estava em atividade. E detalhe, o oleiro estava entregue. Coloca o versículo 3 aqui na tradução de vocês. O oleiro estava entregue. O oleiro estava doado. O oleiro está. Eu vou ficar aqui até você entender a profecia. Quando eu cheguei no lugar que Deus me destinou, na geografia que Deus me mandou, o dono da casa já estava doado em cima do trabalho. O dono da casa já estava empenhado na construção. Não, você não está entendendo. Eu vou transmitir. Você indo ou você não indo, o oleiro já está dedicado trabalhando. Você indo ou não indo, se posicionando ou não, o dono da obra já está talhando, erguendo, levantando, moldando, lapidando, preparando, desenvolvendo, talhando, promovendo, desenhando, realizando. Deus está dizendo: se posicionar, vai se conectar, mas se virar o beicinho, vai simplesmente perder. Eis que ele estava trabalhando e aquilo me encantou, me chamou a atenção. Porém, o vaso que ele fazia de barro quebrou-se. Quebrou-se na mão do oleiro. Você tem uma coisa que entreteve o Jeremias logo quando ele chegou, foi a beleza do utensílio que estava sendo preparado. Porque vamos combinar que talhar, erguer um vaso, quem já viu vídeos ou coisa parecida, sabe que parece uma obra de arte. E logo que Jeremias chegou na geografia profética, ele logo se entreteve e se apegou com a obra que estava sendo erguida, com a construção que estava sendo levantada, porque o vaso é uma construção. E ele logo se entreteve com a beleza e com a maestria com a qual o oleiro talhava, produzia, erguia, levantava
o vaso do nada, do barro, do zero, a partir do ponto inicial. Isso entreteve o profeta Jeremias, mas diz o texto, e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se. Aquilo que no início entreteve, chamou atenção, fez o profeta se apegar, simplesmente começa a desandar. E aquilo que já estava no topo começa a desmoronar. Só que o que não faz o menor sentido para Jeremias é que ele foi para essa geografia com a promessa de revelação, com a promessa de receber de Deus uma mensagem, com a promessa de receber de Deus palavras, porque quando ele ainda estava em casa, Deus falou: desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir. É Deus prometendo: eu tenho uma mensagem para ti, eu tenho uma profecia para ti, eu tenho algo para liberar sobre a tua vida. No entanto, quando Jeremias chega onde tem que chegar, ele ainda não se conecta com a promessa, mas ele se conecta com uma construção que está desmoronando. Ele começa a perceber o vaso se quebrando. Na tradução King James vai dizer que a produção estraga, e estragou-se o vaso na mão do oleiro. Ele está na geografia profética, mas na geografia profética ele está vivendo uma quebra. Ele está passando por um desmoronamento, e é muitas das vezes que esta situação nos pega desprevenido, pastor Valtier, porque a gente está aonde Deus quer, a gente está fazendo o que Deus mandou, no entanto as coisas não estão do nosso jeito. Simplesmente aquilo que é importante, que entreteve, que no início fez feliz, agora quebra. E aí eu preciso liberar essa palavra sobre a vida de alguém. Na direção de Deus ninguém está livre de quebra. Na direção de Deus ninguém está livre de situações infavoráveis. Na direção de Deus ninguém está livre de alguns acidentes. Ele está aonde Deus mandou, mas está vivendo o que não quer. Ele está aonde Deus direcionou, mas está passando pelaquilo que não esperou. E a quebra chega, e o vaso quebrou-se na mão do oleiro. E sabe o que é o mais duro? Não é ver o vaso se quebrar, é não ter autonomia e autoridade para colocar as coisas no lugar. Porque nessa geografia, Jeremias é só o enviado, a autoridade do ambiente é o oleiro. Oh glória! E talvez você entrou aqui querendo saber: Deus, por que eu não consigo dar um jeito? Porque você não é a autoridade da tua vida. Deus, por que eu não consigo dar um jeito no casamento? Porque você não é a maior autoridade nele. Oh Deus, por que eu não consigo dar um jeito na minha vida no geral? Porque você não é a maior autoridade da tua vida. A maior autoridade da tua vida é aquele que está com a mão na massa. Oh glória! Essa manhã é uma manhã profética. Essa manhã é uma manhã profética. Oh Leide, oh Clébria, cotovela devagarzinho, com educação, cotovela devagarzinho, o companheiro que está aí, cotovela ele, diga para ele: você não dá jeito, porque você não é a maior autoridade no que está acontecendo. A maior autoridade da tua casa, da tua vida, da tua família é aquele que está com a mão na massa.
A quebra chegou, mas não importa a condição, importa a posição, porque embora as coisas não estejam como Jeremias quer, ele está onde tem que estar. Eu vou repetir, embora as coisas não estejam como Jeremias queira, ele está aonde precisa. E o que importa não é a posição, mas o que importa não é a condição, mas a posição que é a de Deus. Eu me lembro de um profeta chamado Ezequiel, que foi posto em meio a um vale de ossos secos a céu aberto. Mas o verso de número 1 vai dizer: a mão do Senhor me levou e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. A geografia era um cemitério a céu aberto, mas quem o pôs foi a própria mão de Deus. Não importa a condição, se a posição for profética. Não importa a condição, se a posição for divina. Não importa a condição, se a posição for direcionada por Deus. Oh, glória! Eu me lembro de um certo casamento, as bodas em Caná da Galileia, João capítulo de número 2. O casamento entra em crise porque acabou o vinho, mas diz o versículo de número 1: fora também convidado Jesus e os seus discípulos. É um casamento que entra em crise, mas Jesus estava envolvido com eles. É um casamento que passa pela falta, mas Jesus estava no meio dele. A condição era de crise, agora a posição era a de Cristo, porque ele estava lá. E eu já quero liberar uma palavra profética: casamento que tem Jesus não está livre de crise, mas está livre de perecer com ela. E aí o texto diz: quebrou-se na mão do oleiro. Aumenta só um pouquinho para mim essa música, para me concluir. O teclado está por aí, bateria, só para me concluir. E o vaso quebrou-se na mão, olha para mim, do oleiro. Desmoronou, pastor Valtier. Estragou, quebrou, prejuízo em zona profética. Prejuízo em zona revelada por Deus. Foi Deus que mandou ele para lá. Prejuízo a gente não vive só aonde você quer, não. Muitas das vezes a gente é obrigado a viver situações de quebra em ambiente de restauração. Às vezes em ambiente de felicidade a gente vive dores. Mas diz o texto: quebrou-se na mão do oleiro, e porém tornou a fazer dele um novo vaso. Vou falar tudo de uma vez só. Tornou a fazer dele, da matéria-prima que quebrou, da matéria que faliu, da matéria que se estragou, ele aproveitou e tornou a fazer um novo vaso. Vou aplicar tudo de uma vez só. E se você acredita em palavra profética, você vai pegar no ar. O oleiro viu a obra desmoronar, pois olhando para esse texto, eu vejo o momento que o vaso quebra, desmorona e estraga, mas eu não vejo em momento nenhum o momento em que o oleiro tira a mão da massa. Se você for observar, o texto revela o momento que o vaso quebra, o momento que a construção desmorona. Só não diz em momento nenhum que o oleiro tira a mão da massa. Levanta a mão que eu quero liberar. As coisas podem não estar do teu jeito, mas o oleiro continua com a mão no meio.
As coisas podem ter desandado, mas o oleiro continua com a mão na massa do teu casamento, na massa da tua família, na massa do... Eu vim nessa manhã, eu montei toda essa história só para te dizer hoje, Deus continua com a mão na massa. Desandou, eu continuo com a mão no meio. O homem te entristeceu, eu continuo com a mão no meio. O filho desviou, eu continuo com a mão no meio. Alguém está sentindo essa graça aqui dentro nessa manhã? Pastor, a mamãe está enferma e está desenganada. Assim diz o Senhor: continuo com a mão no meio. Pastor, o marido diz que vai divorciar. Deus manda dizer: se acalma, eu continuo com a mão no meio. Se você sabe quem é o construtor, não se preocupe com a construção. Se você sabe quem é o construtor, não tema a construção. Tornou a fazer dele um novo. Diga comigo, novo. Fala forte, novo. Tornou a fazer dele um novo. Observe, senhores, que em momento nenhum o oleiro cessou o trabalho. Em momento nenhum o oleiro parou os trabalhos. O oleiro em momento nenhum desistiu daquilo que já tinha começado. Irmão, é profético. Em momento nenhum o oleiro desistiu do que já tinha começado. Oh glória! Quando eu estava sentado naquela cadeira, o Senhor bradava no meu coração: eu ainda estou desenvolvendo coisas. Eu ainda estou lá. A obra não parou. O casamento desandou, mas a obra não parou. A saúde desmoronou, mas a obra não parou. Você veio aqui nessa manhã para ouvir: eu não desisti do que comecei por causa daquilo que aconteceu. Eu não desisti do que comecei por causa do que aconteceu. Porque o que aconteceu não para o que eu já comecei. Oh glórias! Tornou a fazer dele um novo vaso. A matéria vai ser a mesma, agora a construção vai ser nova. A matéria-prima vai ser a mesma, mas a construção vai ser nova. Se coloque de pé em nome de Jesus. Te prepara para ver o novo na matéria que se quebrou. É profético, é profético. Se prepare para ver o novo no barro que se quebrou. Repito, prepare-se para ver o novo no barro que se quebrou. Porque a matéria eu vou manter, mas o tempo eu vou mudar. Porque a matéria eu vou manter, agora a fase eu vou transicionar. Porque a matéria eu vou manter, agora um ciclo eu vou fechar e um novo eu vou abrir. Porque na geografia profética a quebra não é o fim.
Na geografia profética, a quebra não é o fim. Gente, você precisa declarar isso. Você precisa, eu quero ver todo esse auditório declarar: quebra não é o fim. Bora lá, no 3, bem alto, levanta a mão e grita: 1, 2, 3. O ensaio foi bom, mas dá para levantar a mão e bradar feito o profeta: 1, 2, 3. Eu acho que dá para gritar, levantar a mão e pular e tomar posse. 1, 2, 3. Quem acredita que nessa manhã a quebra vai virar o novo? A quebra vai virar o novo. A quebra vai virar o novo. A quebra vai virar novo. Desata essa glória aí, crente. Desata essa língua estranha. É o novo, 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 é o novo. Quem está sentindo que o novo está chegando? Quem está sentindo que o novo é o novo, é o novo, é o novo, é o novo. Oh, rabacarabashu, rabacalabacalabacalabaha, oh, rabacalabashu, ribicalabasha, ribicalabahaya, e ribicorabashu, ribicandarabashario. Oh, raba, tem um novo chegando lá atrás, tem um novo chegando aqui à minha esquerda, tem um novo chegando aqui à minha direita. Mas para viver o novo, tem que estar na geografia profética. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu estou ouvindo um barulho assim, ó. Pastor, que barulho é esse? E o discernimento que Deus está me dizendo é: enquanto a igreja está de mão levantada, está em ambiente profético, eu já comecei a realizar o novo. Eu já comecei a botar o vaso quebrado na roda, e a roda quem já começa a sentir o novo. Fazer algo profético. Você acredita em coisas proféticas? Deus vai tocar na tua saúde. Deus vai tocar na saúde da pessoa que está te preocupando. Deus vai desatar maravilhas aqui nessa manhã. Eu não sei quem está no estado que está te preocupando, mas o Senhor vai visitar hoje, aqui e agora. Sabe aquela empresa que quebrou? Vai ressurgir das cinzas, porque é uma fase nova, é o novo, o novo, o novo, o novo, o novo. Sabe aquela conversa que tu teve com o marido e disse: não dá mais, e ele concordou: é, realmente não dá mais. Te prepara, vai sair de férias, de lua de mel, renovação de votos. O novo, o novo. Eu vou contar você vai gritar: eu quero viver algo novo. Eu vou contar 2, dá para cantar? Eu quero viver algo novo. No refrão, a gente entra no refrão. Eu vou contar 2, você vai gritar bem alto: eu quero viver algo novo. 3, você vai gritar mais alto: algo novo. 4, grita mais alto: algo novo, algo novo. Quando eu contar 5, tu vai dar o último grito: algo novo. E é aqui que entra a parte profética. Você vai dar 5 pulos. Por quê? Porque quem está com dor na coluna,
vai ser curado aqui agora. Oh glória, eu estou sentindo uma graça aqui. O Espírito Santo quer dar um show de maravilhas. Um show de maravilhas. No último grito nós vamos entrar no refrão. Segura na mão de quem está do seu lado. Só não fecha o corredor, mas segura na mão dele. Eu vou contar 1, você grita algo novo. 3, algo novo. 4, algo novo. Quando eu contar 5, tu vai dar o último grito e 5 pulos. Só que você não é obrigado, mas é só quem quer viver uma virada esse ano, quer viver uma virada nesse mês de abril, quer viver uma virada nessa manhã de hoje. Eu profetizo debaixo da misericórdia de Deus, que Deus já está visitando a tua casa agora. Eu profetizo que os céus já estão abertos sobre esta igreja. Eu profetizo o batismo com o Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. Você que deseja o batismo, já põe para tocar o glória a Deus e aleluia. Já põe para tocar. É língua estranha que está descendo aqui. É língua estranha que está descendo aqui. É língua estranha, é batismo. É batismo. Eu vou contar. Eu vou contar. Eu profetizo manhã de avivamento. Eu conto 1. Eu conto 2. É para gritar. Eu conto 3. Eu conto 4. Uma cachoeira de poder desce. Eu conto 5. Algo novo. Algo novo. Algo novo. Meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, declare sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Tem um novo guardado para você. Você chegou aqui afastado. Você chegou aqui afastado. Você chegou aqui afastado. Você nunca confessou a Cristo. Vem receber o novo aqui na beira do altar. Sai daí. Pastor, eu cheguei aqui afastado. Cheguei aqui longe da igreja. Mas eu quero me reconciliar. Cadê a primeira pessoa que vem receber o novo aqui na beira do altar? Sai daí, vem aqui na frente. Sai daí, vem aqui na frente. A primeira pessoa, cadê a primeira? A primeira pessoa, você não está aqui a passeio. Você está num ambiente profético. Você está num ambiente profético. E já diz um grande mestre: em ambiente profético, as palavras viram decretos. Palavras viram decretos. Cadê a primeira pessoa? Você que está do lado dessa pessoa, você convidou ela. Você sabe que ela está afastada. Olha para ela e diz: eu vou com você. Olhe para ela e diga: eu vou com você lá na frente. Eu não vou te deixar só. Pega na mão dela. Você convidou, você sabe que ela está precisando de Jesus. Pega na mão dela e diga: eu vou com você lá na frente. Queridos, foi um prazer ter estado com vocês. Muito obrigado. Eu só quero lhes pedir algo. Lá atrás eu vou estar com o meu material, com o meu livro que vocês já conhecem. O pastor Valtier conhece. Despertando Campeões.
Isso aqui fala de desenvolvimento pessoal, visão, coragem e estratégia, sonhos e metas. Isso aqui é um papo reto. E você precisa investir esse livro no teu futuro. Seja lá qual for o teu sonho, nada vai ser, você vai enxergar como impossível depois desse livro. Nada. Você precisa conhecer. Uma irmã ontem não, na sexta-feira, me disse que ela foi capaz de ler em um dia. Não era leitora de livro, mas porque a mensagem é envolvente e o papo é reto, sem enrolação, ela leu em um dia 120 páginas. Isso aqui não é só um livro, é uma experiência. Você precisa viver essa experiência. Por favor, vai estar à sua disposição lá atrás, R$50. E tenho as minhas Bíblias para as irmãs. Eu quero profetizar que quem levar uma dessas Bíblias vai ter fome e sede para conhecer a Deus. Eu gosto de colocar coisas proféticas em tudo que eu faço ou em tudo que eu promovo. Quer conhecer a Deus? Você precisa levar uma dessas Bíblias. Vai estar à sua disposição lá atrás. Por favor, pastor, eu não vou comprar nada. Passa lá atrás, aperta a mão do pregador, escaneia o QR Code do meu Instagram e nos segue, porque semanalmente a gente está pregando para as pessoas que nos seguem no Instagram, liberando palavras. Oro por quem me pede oração. Passa lá atrás, nem que seja para nos seguir no Instagram e apertar a mão do pregador. Obrigado, que Deus em Cristo vos abençoe.